Olá, meu querido irmão, bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em sua vida, esteja em seu lar. Que bom que você veio até este espaço nesta manhã para juntos celebrarmos a Jesus. Todos vocês são muito bem-vindos aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Queridos irmãos, que alegria poder me dirigir a você em nome de Jesus, nesse dia tão especial. Quero desde já parabenizar todas as mamães que nos assistem pelo seu merecido dia e por todas as mais do que merecidas homenagens a serem prestadas a vocês nesse dia. O ministério materno é um dos compromissos mais lindos concedido por Deus e o maior instrumento desse ministério é o amor. O amor de mãe é sempre uma referência daquilo que é puro, forte, sincero, perseverante e sacrificial. Que Deus abençoe você, mamãe. Que Deus abençoe seu ministério, sua família, seu lar. Que Deus abençoe seus filhos. Em um dia tão significativo como esse, não poderíamos deixar de ouvir e meditar naquilo que Deus, em sua palavra, tem a falar às mães de um modo geral. Pois a instrução do Senhor é vida para o lar e para a família. Por isso vamos iniciar este culto, este momento de celebração a Jesus, com muita alegria, louvando a Deus com o hino de número 12 do cantor cristão. Louvemos ao Senhor. Louvado seja Deus. Vamos agora ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor no texto que se encontra lá em Provérbios, capítulo 31, versículos 10
e também os versículos de 25 a 31. Esse texto vai nos dizer assim, irmãos: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Linda e profunda verdade essa que nós acabamos de ler na palavra de Deus, e vamos seguir este culto orando, falando com Deus nesse momento, agradecendo a Deus pelas famílias, pelas vidas de todas as mamães nesse dia, também pedindo a Deus pela nossa nação, pedindo a Deus por nossa geração que enfrenta essa grande batalha em nossos dias, e vamos acompanhar nessa oração uma mamãe, vamos acompanhar a irmã Mônica. Oremos ao Senhor. Oremos. Bendito e glorioso Deus, ó Senhor, muito obrigado, Deus, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos permitiste, ó Pai, estar na Tua presença, ó Deus. Obrigado, Pai, agora, ó Deus, pela família, ó Pai, pelos nossos filhos, pelo meu esposo, ó Pai. Continue, ó Deus, a abençoar a minha família, Senhor. Como também, ó Pai, as demais famílias, ó Pai, da nossa igreja, Senhor. Senhor, tome, ó Pai, cada mãe, cada filho, Senhor, neste momento, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Deus. Este momento, ó Pai, que estamos passando, ó Pai, por momentos difíceis, ó Deus. Por isso, ó Pai, nós pedimos, ó Pai, paciência, ó Pai, para as mães, ó Pai, que fiquem em casa, ó Deus, com seus filhos, ó Pai, nessa situação tão difícil, ó Deus. Senhor, também, ó Pai, pelo chefe de família, ó Pai, que possa, Senhor, não faltar, ó Pai, o sustento, ó Pai, para os seus lares, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Senhor, agora também te agradeço, ó Pai, pelo dia, ó Pai, de amanhã, Senhor, que será o dia, ó Pai, separado, ó Pai, para o dia das mães, Senhor. Senhor, abençoe, ó Pai, a cada mamãe, ó Pai, dando saúde, dando sabedoria, ó Pai, para conduzir o seu lar, ó Pai, da educação aos seus filhos, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por todas as mães, ó Pai, da Vila do Sol, ó Pai. Por todas as mães, ó Pai, do nosso país, ó Pai. Por todas as mães, ó Deus, da nossa igreja, ó Pai. Dai-nos, ó Pai, cada dia mais e mais sabedoria, ó Deus. Também, ó Pai, te agradecemos, ó Pai, pela vida, ó Pai, pela saúde, ó Deus, que o Senhor nos concede, ó Pai, a cada dia, Senhor. Aquelas pessoas, ó Pai, que estão, ó Pai, ali, ó Pai, trabalhando nos hospitais, ó Pai, os enfermeiros, os médicos, ó Pai, que estão, ó Pai, na linha de frente, ó Pai. Esteja, ó Pai, protegendo, ó Pai. Ser, ó Pai, escudo ali, ó Pai, daqueles profissionais, ó Deus. Que nada, ó Pai, nada possa, ó Pai, acontecer com eles, ó Pai. Que neste momento, ó Pai, nós sabemos que nós dependemos de Ti, ó Pai. Mas também, ó Pai, ao estarmos ali, ó Pai, as pessoas que estão hospitalizadas, ó Deus, também, ó Pai, depende daquelas mãos ali, ó Pai, para ser tratados, ó Pai. Esteja, ó Pai, na frente, ó Pai, de cada, ó Pai, hospital, ó Pai. Esteja, ó Pai, orientando os médicos, cientistas, ó Pai. Também, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, pelo nosso país, pelo presidente, dê sabedoria a ele, aos seus ministros, ó Pai. Esteja, ó Pai, à frente, ó Pai, da nossa, ó Pai, liderança política, ó Pai. Esteja, ó Pai, dando sabedoria, capacitando, ó Pai, o presidente cada dia, Senhor. Senhor, agora, ó Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, a saúde. Nós podemos, ó Pai, estar, ó Pai, mesmo, ó Pai, em recluso, ó Pai, mas nós possamos, ó Pai, estar, ó Pai, com nossos corações, ó Pai, só, ó Pai, firmados em Ti, Senhor. Muito obrigado pelas bênçãos, ó Pai, pelos livramentos, ó Pai, pelos comerciantes, ó Pai, que todos os dias, ó Pai, tem que estar ali no seu trabalho, por as pessoas, ó Pai, que estão nos supermercados atendendo, ó Pai, a população, esteja com cada um, Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado.
Em nome do teu Filho amado Jesus, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E vamos seguir louvando ao Senhor mais uma vez, acompanhando agora a equipe de cânticos. Louvemos ao Senhor. Nosso Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, pois Ele é a essência do nosso louvor. Nós devemos dedicar a Ele o nosso melhor. Jesus, essência do louvor. Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me chego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Mesmo estando em quarentena, o nosso louvor não pode ser indiferente, jamais. Nós vamos estar cantando o cântico Primeira Essência, e ele nos diz assim no refrão: vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só para te adorar. Que seja essa a
Louvado seja Deus, queridos. Nós vamos seguir orando mais uma vez, pedindo agora a Deus sabedoria e discernimento para refletir em sua santa palavra e ouvir o recado que Deus tem para nós nesse dia. Feche seus olhos. Grandioso Deus e amado Pai, nós louvamos o teu santo nome, ó Deus. Agradecemos a Ti pelo seu cuidado, por sua graça, por sua misericórdia e por seu amor que nos assiste diariamente. Ó Pai, muito obrigado pela vida de todas as mamães que nos assistem nesse momento, pelas mamães de nossa igreja, pelas mamães, ó Deus, que nos cercam em nosso cotidiano. Ó Pai, por todas as mamães desta nação que tem esse ministério tão importante, esse compromisso dado por Ti, de criar filhos, acima de tudo, nos caminhos do Senhor. Abençoa, ó Deus, suas vidas, seu lar, seu ministério, essa missão tão importante que o Senhor tem dado a elas. E, ó Deus, fortalece elas segundo a Tua palavra, para que tenham condições, ó Deus, de exercer esse ministério de forma vitoriosa. Ó Pai, fala aos nossos corações poderosamente, segundo a Tua palavra. É o que pedimos a Ti e Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, para a reflexão dessa manhã, nós estaremos lendo o texto que se encontra em 1 Reis, capítulo 3, versículos de 16 a 28. Esse texto, que é muito conhecido, fala sobre o julgamento de Salomão na causa de duas mães, um momento tenso, complexo, mas que ao mesmo tempo tem grandes e ricas lições da palavra de Deus para nós nesse dia. 1 Reis, capítulo 3, versículos de 16 a 18, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e, enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou-o nos meus braços. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei, e disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma e a metade a outra. Então a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo, não mateis, porque esta é sua mãe. Todo o Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amor de mãe é o tema da mensagem que iremos refletir a partir do texto que acabamos de ler. O amor de mãe, queridos, é algo difícil de verbalizar, pois sempre temos a sensação que ficamos devendo na descrição. Sentimos que esse amor é mais do que podemos ver, é maior do que podemos mensurar, é mais profundo do que podemos compreender, é mais sacrificial do que poderíamos aceitar.
A mãe, pelo filho, não faz apenas o que é certo, faz o que for preciso, assim como vemos nesse texto. Por seus filhos, elas vão à guerra, vão à justiça, vão a lugares perigosos, com gente violenta e onde não são bem-vindas, porque precisam e não abrem mão de terem seus filhos de volta. Por seus filhos, as mães estão dispostas não apenas a correr risco, mas a suportarem duros golpes, seguindo em frente com feridas abertas, sangrando por dentro e por fora, às vezes por decepções que os próprios filhos causaram, e não desistem, não deixam de ser perseverantes, mesmo em face da morte, estão dispostas a entregar a própria vida por um amor que simplesmente não podem negar ou deixar de sentir. Não podem, não conseguem fingir de uma hora para outra que seus filhos não existem ou não são importantes. O amor de mãe transforma a personalidade de forma radicais. Mulheres que foram pacíficas, educadas e tímidas a vida inteira, quando veem seus filhos sendo destratados, injustiçados ou correndo perigos, viram verdadeiras guerreiras, esbravejam, brigam, enfrentam pessoas sem levar em conta porte físico, tamanho nem documento. A mulher foi ovelha a vida toda, mas para proteger seu filho de uma hora para outra, vira leão, urso, faixa preta de karatê, dá raquetada, tesoura voadora, rabo de arraia. Por que isso? Porque a mãe ama seus filhos e o bem-estar deles é mais importante que o seu. A tranquilidade da mãe é ver seus filhos seguros. A realização de uma mãe é ver seus filhos sendo bem-sucedidos. A mãe está alegre quando vê seus filhos saudáveis. Ela só se sente completa quando os vê sendo felizes e vitoriosos. A mãe não carrega o filho dentro dela durante 9 meses. Carrega a vida inteira. Sai da barriga, mas nunca do coração. É um ministério vitalício, árduo e prazeroso ao mesmo tempo. Toda mãe tem duras histórias do que seus filhos aprontaram, mas acima delas tem lindas histórias do que seus filhos representam. Filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é galardão, devem ser vistos como bênção e motivo de gratidão. Sua família, seu lar, é o maior tesouro que você tem nessa terra. O nosso texto traz lições importantes por meio da história de uma mãe que luta e vai até as últimas consequências pelo seu filho. E esse texto ele vai nos ensinar, em primeiro lugar, mães que recorrem ao trono da graça. O nosso texto conta a história de uma mãe que estava sofrendo a tentativa da pior das fraudes, a pior das injustiças, o roubo de um filho. 9 meses de sonho estava prestes a se tornar uma tragédia por causa de uma mentira invejosa. É interessante que o texto inicia contando a condição dessas duas mães. É claro e direto em dizer que eram 2 prostitutas. Naquela época, as mulheres de reputação ilibada e de família respeitada já tinham poucos direitos perante suas famílias e a sociedade como um todo. Israel, à altura desse texto, era uma nação muito conservadora e regida unicamente pela lei mosaica. Mulheres nessa condição, como a que vemos em nosso texto, dificilmente seriam ouvidas sequer por juízes auxiliares que eram constituídos em Israel desde Êxodo capítulo 18. Muito menos teriam sua causa levada diretamente à presença do rei. Em situações normais, esta mãe não tinha a menor chance de ser assistida pela justiça de sua nação. Em tribunais de menor instância, o natural é que os juízos recusassem a causa dessas mulheres, alegando que o seu infortúnio era fruto de suas más escolhas e maus caminhos. Diriam que estavam colhendo simplesmente o que haviam plantado e não deviam importunar os outros com isso. Em uma época mais à frente, nem levariam suas causas a lideranças como escribas e fariseus para não serem apedrejadas. O fato de vermos a causa dessa mãe sendo julgada na corte da mais alta instância nacional
deve ser considerada fruto da graça e da intervenção direta da misericórdia de Deus a seu favor. Deus ouviu o coração aflito dessa mãe e abriu portas que naturalmente estariam fechadas. Essa mãe não estava simplesmente diante do trono real, estava diante do trono da graça. Esse fato é didático para as mães do nosso tempo. O mundo está cheio de mães aflitas por seus filhos, que além de sua aflição trazem também marcas do passado, de seus erros, de suas escolhas. Às vezes mães distantes dos caminhos de Jesus e por isso não sabem ou creem sequer que Deus as ouviria, se Deus se importaria com suas causas a ponto de intervir a favor de seus filhos. O exemplo dessa mãe, que movida por amor levou a causa de seu filho ao trono da graça e foi assistido por Deus, é uma prova de que Deus não despreza um coração quebrantado. Isso é princípio bíblico. Assim como esta mãe, não vá a Deus exigindo direitos ou reclamando méritos, porque não temos, mas vá a Deus clamando por misericórdia, apelando ao seu amor e sua graça. Vá a Deus com o coração quebrantado e Ele te ouvirá independente da sua condição. E assim, clame por suas famílias. Coloque a vida de seus filhos nas mãos de Deus e eles estarão seguros. Creia que Deus se importa com você, com sua família, com seus filhos e clame por misericórdia, restauração de vida. Clame que Deus os salve, os livre de todo mal. A resposta e a solução que você precisa está na graça de Deus. Está na graça de Deus. A verdadeira mãe apresentou a sua queixa. Ela deu detalhes sobre como um dos recém-nascidos havia morrido. A outra mulher contou a mesma história, constituindo um dilema terrível para Salomão. Quem seria a verdadeira mãe? Ambas as mulheres viviam na mesma casa, ambas tinham dado à luz com um espaço de 3 dias de diferença. Os vizinhos, sem dúvida, conheciam a circunstância, mas não podiam ser de utilidade para solucionar o caso, pois as duas crianças tinham nascido praticamente ao mesmo tempo. Não há menção de nenhuma parteira que fosse capaz de distinguir entre os dois. Nesse julgamento, nenhuma evidência pode ser apresentada pelo outro lado. Salomão dependeu exclusivamente de seu instinto e da sabedoria que Deus o deu. Queridos, tem momentos da vida que os métodos e as ferramentas que o mundo dispõe não ajudam a nossa questão. Não nos mostram a saída, não nos oferecem solução. Essa mãe só tinha Deus como seu recurso. Deus era a sua única saída, a sua salvação, o seu socorro. E foi em Deus que ela encontrou resposta, alívio e solução. Ah, meu irmão, minha irmã, mãe, você que nos ouve, faça de Deus o seu primeiro e maior recurso. Nossos filhos precisam mais de Deus do que de dinheiro, de casas luxuosas, carros milionários, universidades de ponta ou de carreiras promissoras. Sem Deus, nada disso vale a pena, pois de nada adianta aos nossos filhos ganharem o mundo inteiro se perderem suas almas. Quem ama os filhos de verdade, dá o que eles mais precisam e não simplesmente o que eles querem. E o que os nossos filhos mais precisam é de Jesus. É de Jesus. Em segundo lugar, esse texto vai nos ensinar, queridos, Deus sabe o que faz. Descanse nessa verdade. Deus sabe o que faz. A resposta inicial que essa mãe recebeu na sentença dada por Salomão não pareceu solucionar, pareceu agravar o problema. A mãe queria o filho de volta, não o filho morto. Ela queria ele saudável, seguro em seus braços, não dividido ao meio. Esta mãe que luta para se ver livre de tamanha injustiça, está prestes a ver a injustiça sendo consumada na morte de seu filho. A decisão foi muito radical. Será que valeu a pena esperar em Deus? Contar com sua ajuda? Crer que Ele faria o melhor? Essa, sem dúvida, é um dos maiores dilemas de toda mãe ou de todo aquele que deposita a sua fé em Deus. Continuar crendo, mesmo quando tudo parece contrário, ou parece não haver mais solução. Superar o medo, a ansiedade
e entregar totalmente a Deus o controle da situação. Descansar na fidelidade de Deus após fazer a nossa parte, sendo dependente de sua graça, pois assim como declara Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Assim como diz o Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nem sempre o método escolhido por Deus para resolver as demandas da nossa família é o que esperávamos, mas sempre é o melhor. Nem sempre o caminho escolhido por Deus para nos levar ao sucesso pessoal e espiritual é o caminho mais tranquilo, mais florido, mais bonito, mas Deus sempre nos leva pelo caminho certo. Nem sempre Deus vai levar seus filhos e sua família à felicidade, levando riqueza a ela. Nem sempre Deus fará de seus filhos vitoriosos por meio da carreira mais elevada ou do patamar mais alto da sociedade. Nem todo problema ou tribulação significa que chegou ao nosso lar ou que afeta os nossos filhos é descaso de Deus ou sinônimo de derrota. Deus tem propósitos didáticos na dor, no sofrimento, que leva o ser humano a um crescimento necessário e fundamental. Portanto, continue orando, crendo e permita que seus filhos vivam o desafio do crescimento dado por Deus. O processo pode não ser o que esperávamos, mas o resultado está sendo escrito por Deus. Portanto, descanse em Deus, Deus sabe o que faz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não desista de seus filhos, não desista de sua família, continue crendo, persevere, vá à luta, leve a sua causa ao trono da graça. Deus tem resposta para você, tem a solução que você precisa. Desistir não é a resposta, creia em Deus, Deus sabe o que faz. Essa mulher não foi decepcionada, porque de Deus veio a solução que ela tanto precisava. Em terceiro e último lugar, queridos, uma família entre o bem e o mal. Aqui vemos uma mãe movida pelo seu intenso amor, lutando entre o bem e o mal para manter sua família segura. Salomão, nesse texto, simboliza o reino de Deus, que assiste pela graça aquele que vai a Deus quebrantado. Na Bíblia, Salomão também simboliza e tipifica a Cristo. A glória de Salomão é uma versão terrena da glória celestial de Jesus. Sua sabedoria é retrato do reto juiz que virá para julgar vivos e mortos, ou seja, Jesus. Assim como a rainha de Sabá veio conhecer a sabedoria de Salomão, muitos já foram até Jesus ouvir suas palavras de vida para que sejam transformados pelo evangelho de salvação que só Jesus tem. Entretanto, Jesus também foi tentado a se prostrar, mas manteve-se firme. Não deixou o tempo afastá-lo do seu Pai. Até diante da rude cruz, Jesus foi fiel, entregando-se à morte para cumprir os desígnios do Pai. Por isso, Mateus 12:42 declara em relação a Jesus: eis aqui está quem é maior do que Salomão. O trono de Salomão simboliza o trono da graça. Por outro lado, a mãe cruel, queixosa e fraudulenta simboliza nesse texto o mal e o mundo. Ela é movida por inveja, má intenção e mentira de quem o diabo é pai. Sua falta de cuidado e zelo ao sufocar o filho simbolizam um mundo que esmaga quem diz amar. O mal e o mundo têm inveja do sucesso do seu lar, não suporta ver os seus filhos seguros, felizes e vitoriosos. O inimigo já foi condenado, lançado fora do céu, sabe que passará a eternidade no inferno. Assim como essa mãe fraudulenta, o mal perdeu tudo e o que lhe resta é tomar aquilo que temos e mais amamos. Com sua mentira, com sua inveja e ações maliciosas. Assim como vemos nesse texto, o mal e o mundo também estão dispostos a ir até as últimas circunstâncias para tirar de nós nossos filhos
e reclamar o direito sobre eles, não para amá-los nem fazer-lhes bem, pois a mãe fraudulenta só se deu por satisfeita quando viu o filho alheio à beira da destruição com sua morte decretada. O mal e o mundo, o sistema governado por Satanás, quer os filhos para destruí-los. E se não estivermos dispostos a perseverar junto ao trono da graça para vê-los seguros, esse mal há de prevalecer contra a nossa família. Esse texto nos mostra que há uma batalha não apenas física, política ou emocional, mas uma batalha espiritual sendo travada contra as famílias, e só Deus pode proteger o nosso lar. Mães de joelhos, filhos de pé, tem muitas mães chorando e muitos filhos sendo derrotados porque ignoram a natureza da batalha que está sendo travada contra eles. A mensagem desse texto é urgente para todas as mães. Sua família precisa de Jesus, precisa da graça, da misericórdia e da sustentação que só Deus pode dar. Coloque o seu lar, seus filhos nas mãos de Deus. Tenha intimidade com Deus e seja exemplo para a sua família. Quando Jesus está no trono do nosso coração, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O amor de mãe se torna mais forte, somado ao amor de Jesus e seu poder para sustentar e levar a nossa família segura até o lugar da vitória. Creia nisso. Entregue a Deus o cuidado do seu lar, a vida de seus filhos. E que Deus possa, assim, nos abençoar, abençoar você, mamãe, no seu ministério, na criação de seus filhos, na condução do seu lar. Deus abençoe você, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua família, e Deus te abençoe nesse dia tão especial. Amém.